São 14 horas e 45 minutos. Estamos aqui com acontecimento que estamos acompanhados aqui, ó, o doutor Maurício Albuquerque e Daniela. Um fato que aconteceu sobre uma transportadora que transporta crianças para colégio e para creche. Vamos dar uma boa tarde a doutor Maurício. Doutor Maurício, boa tarde. Boa tarde, Medeiros. Boa tarde, dona Daniela. Boa tarde, Boa Daniela. tarde. Então, Boa tarde. vamos começar pela Daniela, né, doutor Maurício? Isso, João. Daniela, a gente já conversamos antes um pouquinho, então eu estou a par do assunto, né? Existe uma empresa que é contratada pela prefeitura, né, que leva as crianças na creche ou nas escolas, né, as escolas municipais, e aconteceu um fato aí que eu gostaria que você contasse para nós, que realmente aconteceu com essa transportadora que leva crianças, que eu saiba, uma criança de 4 anos ficou dormindo dentro do veículo e foi esquecido pelo motorista e pela moça que cuida das crianças também, né? Exatamente isso, né? Então, eu, por volta das 5:45, eu entreguei meu filho, né, para dentro desse ônibus com essa monitora e esse motorista, né? Chegando na escola, nesse percurso, meu filho, ele acabou adormecendo, né? E chegando na escola, a monitora, ela desceu todos os alunos e esqueceu meu filho dormindo dentro do ônibus, né? Aí, depois, eles subiram novamente no ônibus, né? Tanto a monitora como o motorista, e foram com esse ônibus com o meu filho dormindo, até as Caiçaras, que é onde fica a garagem, né? Só para não te cortando, qual é a rota que esse ônibus faz? Então, a escola que meu filho estuda, ela fica no Jardim Conceiçãozinha, em Vicente de Carvalho. Mora onde? E você mora Eu onde? moro no sítio Conceiçãozinha. Sim. Então não fica tão longe. Da onde você mora para onde a criança vai estudar. Ele tem 4 anos de idade, né? Isso, 4 anos de idade. Certo. Aí... Doutor Maurício, depois, a hora que o senhor quiser entrar na conversa e quiser falar alguma coisa, só levanta o dedo aí. Deixar a Daniela terminar aqui o raciocínio dela. João, bem lembrado. Só para esclarecer, no bairro onde a senhora Daniela mora, né, lá não tem a creche. Então, a prefeitura disponibilizou esse ônibus para levar as crianças até o local onde tem essas creches, né, que é um bairro próximo ao da dona Daniela. Pode falar. Sim, pode falar. É que, no caso, doutor, não é creche, tá? Aqui no bairro, ela tem 2 creches. O meu filho, ele está no infantil 1, ele está no prézinho. Por isso que não tem essa escola aqui no bairro. Fica no bairro mais próximo, que seria no Jardim Conceiçãozinha. Sim. Okay. Então, termina seu raciocínio. Ele pegou seu filho de 4 anos na sua casa, aí se dirigiu até a escolinha, né? E não percebeu que seu filho dormiu na casa, porque são várias crianças, né? Quantas crianças iam no ônibus, mais ou menos? Então, agora, como por conta da pandemia, né, está em dias alternados, no caso, o Arthur era do crachá verde, eu não sei precisar quantas crianças, mas eu acho que menos de 20 ou umas 15, não sei exatamente falar o número de crianças que estavam dentro desse ônibus. Entendi. Né? E ele então, dormiu, assim, ele dormiu, ficou por quanto tempo dormindo para eles perceberem que tinha esquecido alguém? Como é que você ficou sabendo? Então, como eu falei, né, a gente deixa num ponto marcado aqui no bairro, que é, no caso, em frente da creche Tianice, e aí a gente deixa essas crianças nesse ônibus antes da 5:10 para 1 da tarde, que ele entra 1 hora na escola, às 13 horas. Certo. Segundo a orientadora da escola, o Arthur ele só foi encontrado às 3:30 da tarde, às 15h30 da tarde. E que hora que ele foi para a escolinha? 1 hora, às 13 horas.
1 hora e foi encontrado às 4 horas da tarde. 3h30. Doutor Maurício, o senhor poderia falar, pode falar o nome da empresa? A dona Daniela, acho que acabou pulando uma parte, né? Ela informou que as crianças desceram, o filho dela continuou no ônibus. De lá, dessa escola, o ônibus seguiu para a garagem, que fica na Avenida dos Caiçaras. Me corrija, Daniela, se estiver errado, tá? Seguiu até a Avenida dos Caiçaras e lá eles deixaram o ônibus, né? Tanto o motorista como a monitora. O motorista ele fechou o ônibus, né? Só lembrando, para avisar que era uma criança de 4 anos de idade, tá? Então, ele chegou a acordar no ônibus e viu o ônibus todo fechado, essa criança, tá? Segundo o que ele relatou para a mãe, a dona Daniela. Ele viu um botão no ônibus vermelho, na cor vermelha, e apertou esse botão, foi quando abriu a porta do ônibus, e dali da garagem da empresa, ele saiu e se deslocou na rua. O engraçado de tudo isso é a empresa tendo funcionários lá dentro e não verem a criança sair de dentro do ônibus, seguir em direção ao portão da empresa, sair na rua e ninguém sequer fez nada, né? Exatamente. Então, nesse caso, eu estou entendendo, doutor Maurício e a Daniela, eu estou entendendo, o único culpado nisso aí são a monitora, né? E o motorista, não é isso, Daniela? Monitora como motorista, que por sua vez é a empresa, né? Certo. A empresa é Confiança em Transporte, não é isso? Ela falou com a senhora, dona Daniela, ou com o seu advogado? Ela fez algum comunicado para vocês? Pode falar, Daniela. Então, eu também acredito, no meu ver, que a escola também agiu errado. Porque, assim, segundo a diretora da escola, quando esse ônibus chega, somente quem tem o controle é a monitora, né? Então, a monitora, o ônibus chega, as crianças descem, a escola, em nenhum momento, ela tem um controle de quantas crianças vieram dentro desse ônibus. Porque eu questionei ela o seguinte, quando o meu filho, ele acordou dentro do ônibus, ele, por proteção de Deus, que ele tem 4 anos, ele apertou esse botão, ele desceu, ele foi para a rua, em nenhum momento a escola sabia que sequer o Arthur tinha ido para a escola. Sim. Como é que encontraram essa criança? Como é que você ficou sabendo? Então, você como mãe. Aí o Arthur sozinho, ele estava com crachá, a mochilinha da escola, ele sozinho foi até uma papelaria, chegando nessa papelaria, um senhor, né, encontrou ele, ficou, né, sem saber o que ia acontecer, como que essa criança com o uniforme da escola, crachá, tinha aparecido lá, sozinho, e o Arthur falando que estava no ônibus, que estava perdido, que estava procurando a casa dele. Para graça de Deus, ele é marido de uma professora, aí ele mandou para a professora, que também estava em reunião em outra escola, que tinha achado essa criança, ela, que estava próximo de uma diretora, conseguiu identificar qual era a escola, que estava muito longe do Arthur, porque em Vicente de Carvalho e Arthur estava no Guarujá, e daí entrou em contato com o Valtene do Conselho Tutelar para estar indo lá resgatar o meu filho. Só que como o Valtene estava em audiência, ele não conseguiu ir resgatar o meu filho, aí acionaram a escola, que daí foram lá resgatar o meu filho, lá nas Asturas, na Avenida Caiçara. Entendi. Então, foi a primeira pessoa a ser avisada foi o Valtene, né? Sim. E aí ele te avisou depois, na sequência? Não, sim, ele entrou em contato com esse senhor, né, aí pediu para esse senhor que ficasse lá com meu filho, aí ele assegurou a ele que não ia deixar meu filho sair, só se viesse ou eu, os pais, ou a escola, e quando a escola chegou lá, a orientadora da escola chegou lá para resgatar meu filho, falou novamente com ele, né, que estava indo lá, e aí ela que resgatou meu filho e levou até a escola, que daí, posteriormente, depois me ligaram para avisar. Vou fazer uma pergunta para o doutor Maurício agora. Ô, doutor Maurício, o que se pode ser feito nisso aí? Porque ela correu o risco até de perder uma criança de 4 anos, alguém pegar
e levasse a criança embora, só como advogado dela, o que é que o senhor pode falar? O que é que ela tem que fazer, doutor Maurício? Bom, João Medeiros, primeiramente só esclarecer um fato, né? A dona Daniela ela vai até entender com relação a isso. Quando ela deixa a criança no ônibus, né, com a monitora, para a monitora seguir essa viagem até a escola, ela não assina nenhum documento, ela não pega nenhum documento com essa monitora, ou seja, se essa criança tivesse sumido, desaparecido, ou até mesmo algo pior, uma morte com uma criança dessa, os primeiros a serem suspeitos são os pais, porque eles não têm documento algum que a criança foi deixada com a monitora. Então, já começa por aí, né? Não tem um documento, a monitora ou a empresa, essa empresa Confiança Transportes, ela não tem um documento que assegura que a criança foi deixada no ônibus para seguir a escola. Né? Com responsabilidade deles. Exatamente, já é um fato errado com relação a isso. Sim. Então, tem que ser alterado, tem que ser mudado isso. Tem que ter algum livro que o pai ou a mãe assine, que deixou o horário, marca o horário, o dia, né? Exatamente. E são poucas crianças, então dá para ter esse controle, né? Não tem como a empresa falar que não tem como haver controle, porque tem que haver controle. Então, o senhor tocou num assunto importante. Se Deus o livre tivesse, graças a Deus, Daniela, não aconteceu nada que o anjo de Deus apareceu lá e entrou em contato com o Conselho Tutelar, acionou algumas pessoas aí da educação, né? Mas, como o doutor Maurício acabou de falar, você realmente ia ser responsável, porque eles podiam falar para a justiça ou para você, não, mas você não me entregou, um exemplo. Só se tiver algum vídeo, alguma foto, a criança entrando, questão de horário, o advogado sabe disso. Tudo hoje em dia tem que provar tudo, né, doutor? Sim, exatamente, Jô. Por outro lado, recai também a responsabilidade pela escola, tá? Por que da escola? As crianças são deixadas na escola, né? O diretor, a diretora, ou o inspetor, ou inspetora de aluno, que chega lá, ela recepciona essas crianças. Sim. Então, ela tinha que estar com uma lista das crianças que vêm no ônibus. Tá faltando tal fulano. Peraí, deixa eu ligar para o pai ou para a mãe. A criança não veio estudar hoje, qual o motivo? Né? Então, também ter esse controle por parte da escola, né? Que, por sua vez, provavelmente acho que é a escola municipal, e a prefeitura tem que fiscalizar mais essas empresas, né? Acho que a dona Daniela queria falar. Fica à vontade, Daniela, pode falar. Então, eu questiono... Só rapidinho, para não te cortar aqui, falar com o pessoal que está deixando os comentários aqui. Pode comentar aqui, pessoal, depois a gente está ao vivo, mas depois a gente, se tiver algum tipo de pergunta aqui, o doutor Maurício vai ter acesso como advogado, a Daniela, aliás, eles vão responder, tá? Nos comentários, que essa gravação a gente vai enviar o link através do WhatsApp, então eles vão ter acesso ao comentário de vocês. Pode falar, Daniela. Então, eu questionei isso mesmo com o conselheiro tutelar, né? Se caso meu filho tivesse alguma pessoa de má índole pegado ele, como que eu ia conseguir provar? Porque, assim, na lista que, segundo o rapaz, o responsável pela empresa, mandou para o conselheiro, tá lá que o Arthur, ele entrou dentro do ônibus. Ela tem uma lista e ela coloca lá, tipo, Arthur Souza, aí coloca lá que ele entrou. Então, ela tinha essa lista. E aí eu questionei isso da escola. E como que a escola não tinha essa lista? Como que a escola não tem esse controle? Porque se a escola tivesse, teria subido dentro do ônibus e teria achado meu filho. Meu filho não ia correr risco de vida, em nenhum momento. Sim, exatamente. Porque uma criança de 4 anos não pode ficar sozinho assim na rua, ainda mais sair de um bairro e ir para outro, porque a escolinha é lá na Conceiçãozinha, é isso, né? No Jardim Conceiçãozinha. Jardim Conceiçãozinha. O ônibus sai de lá, que leva as crianças, vai para uma garagem, então, na Avenida dos Caiçara, na Astura, é isso? Isso, exatamente. Você vê a distância. Então, a criança ficou dormindo no ônibus quanto tempo? Ninguém sabe quanto tempo ele ficou sozinho. Ainda bem que ele saiu, né? Porque senão ele ia ficar preso lá,
pega um dia de sol, muito calor, é até perigoso. Realmente correu vários riscos. Alguém responsável tem que... O advogado está cuidando disso. Quero agradecer o doutor Maurício Albuquerque por estar participando aqui, aliás, até para me orientar e orientar a Daniela. Eu gostaria de falar mais alguma coisa, doutor? Sim, Jô. Voltando aí com relação às responsabilidades, né, que recai uma vez pela empresa, né, porque os funcionários representam naquele ato a empresa, e também a responsabilidade do setor da prefeitura, né, o setor de educação da prefeitura, que provavelmente é o que fiscaliza esse transporte escolar. E, por sua vez, também os funcionários da escola, né, também são funcionários públicos, tá? Então, há responsabilidades, estamos procurando os responsáveis por isso, né? Claro que, segundo, né, a reunião que a dona Daniela teve na escola, com o conselheiro tutelar, com a diretora, né, e com o representante da empresa, segundo a empresa, foi tomada algumas medidas que a demissão dos funcionários, embora a gente não tenha comprovação disso, mas, segundo a empresa, foi tomada essa medida, né? Uma vez que a monitora, ela está ali para garantir a segurança das crianças. Ela não está ali só para pegar a criança e colocar no ônibus. Não, ela está ali para garantir a segurança. Tanto da ida quanto da vinda. E também no momento que está sendo transportada as crianças. Ela está ali, por exemplo, o ônibus está em movimento. Tem criança em pé, ela tem que estar ali, tomando conta, senta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tem que ter um controle. Ao desembarcar as crianças, ela tem que ir até o final do ônibus, tá? Tomar esses procedimentos até o final do ônibus, ver se tem alguém lá, se esquecer alguma coisa, inclusive, se tem mochila, e aí ela tomar as providências que deve tomar e, posteriormente, seguir para a garagem. E não simplesmente fazer o que foi feito aí, né? Graças a Deus, não teve nada muito grave, embora a criança vai ter que passar por psicólogo, tanto ela como a mãe, né? Porque foi uma questão aí, assim, não é corriqueira, mas foi uma questão que poderia ter uma tragédia pior. Exatamente, estamos falando de uma criança de 4 anos. A questão da reunião, Daniela, quem participou? Valtene, do Conselho Tutelar, a diretora da escola e alguém da empresa, é isso? Então, no momento, a diretora da escola ela não estava presente, né? Porque, segundo me informaram, o pai dela tinha feito uma cirurgia e ela não estava presente. Quem estava presente era a orientadora, né, que foi a que foi resgatar o meu filho, outra moça que eu acho que também é da escola, que era a que estava escrevendo, o rapaz responsável pela empresa e o Valtênio do Conselho Tutelar. Sim. Que foi assim, fizeram essa reunião para quando eu chegar lá me comunicar, porque até então eu não estava sabendo de nada. Você não estava na reunião. Eles que fizeram a reunião para comunicar para você do acontecido. Eles me ligaram, né, pedindo que eu fosse até a escola. Chegando lá, estava todo esse pessoal na mesa, para daí começar a me falar o que tinha acontecido, né? Porque até então me falaram assim, que vem aqui na escola que eu preciso falar com a senhora, aconteceu algo com o Arthur, mas ninguém me falava o que era. E eu questionei aí, não, vem aqui, tem que ser pessoalmente. Aí eu fui, imediatamente quando me ligaram, eu fui. Aí chegando lá, estavam todos eles para poder me explicar, porque assim, até então, eu até comentei, né? Eu entrei num estado de choque que eu só chorava e tremia, eu não conseguia nem falar. Sim. Porque... Eu imagino, deve ser bem complicado mesmo você se deparar assim, com uma situação dessa. Eu não conseguia entender como que meu filho, que estuda aqui no Jardim Conceiçãozinha, tinha ido parar lá nas Caiçaras. Nas Astúrias, na Avenida das Caiçaras. Como que isso aconteceu? Então, assim,
eles estavam lá, segundo eles, para poder me explicar, né, tudo isso, porque foi um absurdo, né, que aconteceu com Bom, meu filho, porque como o doutor falou, foram vários erros, né? exatamente. Te explicaram, mas não te convenceram em nada, porque é um absurdo aqui. A gente não quer fazer julgamento aqui, nós estamos do lado aqui na live aqui com o doutor Maurício, é advogado experiente de muitos anos, ele sabe qual é os caminhos que vai a quem recorrer, porque é como ele falou, né? Uma criança de 4 anos passar por um problema desse, ele vai precisar de um psicólogo, até mesmo você, eu acredito que você, como mãe, deve ter sofrido, né, doutor Maurício? Sim, quando ela nos procurou aqui, né, Jô, até ela falou que quando ela começaram a falar para ela, ela ficou sem reação, porque realmente era poderia ser, a tragédia poderia ser bem grande, né, ser pior. Então, voltando com relação às responsabilidades também, ô Jô, estamos cobrando, nós vamos cobrar responsabilidade. Se na esfera criminal tiver que ter responsável, vai ser cobrado. Na esfera civil também vai ser cobrado. Vamos tentar oficiar os órgãos competentes, né, para que isso não possa mais acontecer, né, que seja o primeiro e último caso com relação a esse fato. Pelo que eu estou entendendo que o senhor está... Exatamente. Eu espero que agora ela já comece a mudar, né, a responsabilidade, sobre a responsabilidade que ela tem, né? E, por sua vez, a prefeitura também cobrar dessa empresa, que muitas das vezes a prefeitura acha que eles estão fazendo o trabalho correto, porém está havendo esses erros que, para uma criança de 4 anos, é um erro que, assim, é imperdoável. Grave. É muito grave. Um erro grave, muito grave. Bom, então é isso aí. A gente fez essa gravação aqui, ficamos sabendo os fatos realmente como tá acontecendo, né? Porque o advogado, o doutor Maurício, advogado agora que vai cuidar da parte, fica à vontade, Daniela, gostaria de falar alguma coisa, aproveitar que está ao vivo, nossa página aqui, TV Guarujá News, é muito visualizada no Guarujá, e com certeza vai chegar às autoridades essa reportagem. Então, eu só queria, né, que providências, né, fossem tomadas, assim, porque muitas crianças são transportadas por esses ônibus, e assim, graças a Deus, e a esse senhor que acolheu meu filho, e por meu filho ele ser uma criança esperta, de ter apertado esse botão, de ter aberto essa porta e ter saído, ele está vivo, né? Sim. Mas será que se fosse com outra criança, teria a mesma sorte? Exatamente. Né? Será? Então, assim, porque ele só tem 4 anos, então, assim, eu espero do poder público, de quem fosse responsáveis, que isso nunca mais venha acontecer com nenhuma criança, porque, inclusive, já estou com um encaminhamento para psicólogo, porque de terça-feira para cá eu não consegui mais dormir, eu estou, sabe, tendo vários problemas, assim, de ansiedade, porque, imagina, você, um tamanho absurdo desse. Então, assim, o que eu estou passando, eu espero que nenhuma família venha passar por isso novamente, né? Então, esse é meu desejo. Desculpe. Realmente é triste. Doutor, fica à vontade para fazer suas considerações finais aí, que agora você vai ter um trabalho grande pela frente aí. Sim, Ju. Só voltando também com relação à criança, né? Ela também vai precisar passar. Sim. Né? Sim. Até mesmo para ela não ficar com esse trauma e futuramente tiver algum problema aí de saúde mental. A dona Daniela também falou que a preocupação dela do filho também continuar estudando, que ele tem que continuar estudando, porém a preocupação em deixar o ônibus levar a criança, né? Então ela tá verificando isso, ela já conversou, ela vai se abdicar do trabalho dela para poder estar levando a criança para a escola, porque a criança não pode deixar de estudar, realmente. Então ela vai ter que fazer isso para poder estar levando a criança
e futuramente, quem sabe, voltar a ter confiança na empresa para poder deixar o filho dela seguir o caminho para a escola no ônibus. Esse ocorrido foi um assunto muito grave, né? Vamos ser francos, uma criança de 4 anos dentro do ônibus, dormindo, abandonada. Duas pessoas, motorista e a moça que ajuda, né, na condução dessas crianças, a monitora, não é isso? Chamam de monitora, não é isso? Não perceberem e a criança ficar sofrendo aí por várias horas. A sorte foi que realmente, voltando a falar, foi que encontrou um abençoado de Deus lá que percebeu que a criança estava perdida e acolheu a criança, né, Daniela? Mas olha, fica tranquila que você está na mão de um bom advogado, ele vai cuidar tudo direitinho, vai ver qual os caminhos que vai ser feito aí. Obrigado, viu, Daniela, pela confiança aqui no nosso trabalho, por participar, e doutor Maurício também. Fica à vontade para falar mais alguma coisa aí, doutor Maurício, depois a Daniela também faz as considerações dela finais para a gente finalizar aqui. Se a dona Daniela quiser falar, pode ficar à vontade. Não, só queria mesmo, como eu falei, né, que as providências sejam tomadas, né, para que isso não venha acontecer, né? Como o doutor falou, o Arthur também vai precisar passar, né, para o psicólogo, né? Como eu falei, não vou mais permitir, isso eu falo que eu não vou mais permitir que meu filho vá nesse ônibus, porque eu não vou conseguir ficar em paz. Então, assim, como o doutor falou, vou me disponibilizar, levar, a ir buscar, né? Porque até mesmo ele falou para mim, no mesmo dia, ele chegou para mim e falou: mãe, a senhora não vai deixar que eu entre mais naquele ônibus que me deixaram perdido, não, né? Porque eu fiquei perdido, procurei e não achei a minha casa. Então, assim, eu não vou mais submeter meu filho a esse trauma, né? Então, Sim, assim... Só uma perguntinha que eu esqueci. Não sei se foi você ou foi o doutor Maurício, me comentou que dispensaram o motorista, é isso? Isso. Você pode citar o nome dele? Não é melhor que não, né? Olha, o do motorista eu não sei correto, né, o nome dele. Só sei que está no relatório que a monitora é Maiara. Não sei o sobrenome, só Maiara, né? Sim. Que foram os dois, né? Que estavam... porque, assim, quando você entrega a criança... Quando a gente chega no ônibus, esse motorista, ele é responsável por olhar o nome da criança no crachá, falar para ela: olha, Arthur Souza. Aí ela verifica nessa lista se está o nome dele, se ele é daquele dia, porque, como eu falei, é dias alternados, né? Dele é do verde. E aí ele conduz a criança até o ônibus, né? Ajuda, porque a escadinha é alta. E aí a monitora lá que fica responsável por, né? E os pais dessas crianças não assinam nada como entregou a criança naquele horário. Porque, como o doutor bem lembrou, teria que colocar a data, o horário e o pai ou a mãe assinando como liberou o filho para aquelas pessoas. Né, doutor? Exatamente, Jô. É uma coisa simples, né? Um livro, né, que a gente chama de capa preta, um livro capa preta, coloca o nome da criança lá, o pai embaixo responsável, e vai ter os dias, né? Enumera os dias, e ali vai estar a assinatura da mãe, que assinou que a criança naquele dia foi entregue lá no ônibus. Então, você vê, uma coisa simples, né, de se fazer, e acaba não fazendo, e acaba dando esse transtorno todo para uma família, né? Mais uma vez, informando que a tragédia poderia ser pior, né? Sim, com relação aos funcionários, quem falou para a dona Daniela, né, na reunião lá, foi o representante da empresa, que já tinha tomado as medidas cabíveis quanto à demissão dos funcionários. Mais uma vez eu falo, não foi apresentado nenhum documento que realmente eles foram mandados embora, né? Mas foi falado. Só foi falado que seria feito esse fato. Tá? Demissão. Bom, tá bom então, Daniela. Obrigado. Obrigado, doutor Maurício.
Precisando da gente aqui, estamos sempre à disposição, doutor Maurício. Mais uma vez, obrigado, dona Daniela, e ao pessoal que tem acompanhado aí a live do João Medeiros. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Valeu, doutor. Vamos falar com a Daniela. Boa tarde, aqui. Obrigada. Ô, Daniela, obrigado você. Agradeço mais uma vez pela confiança. Sempre precisar aqui da TV Guarujá News, nossos trabalhos, conta com a gente, tá bom? Tá ok, tá ok. Muito obrigada, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa tarde, Tchau, tchau. pessoal. É isso aí, pessoal. Só para finalizar aqui, um caso que é de arrepiar, né? A mãe deixou a criança no ônibus, levou para a escola, essa criança dormiu, o ônibus se deslocou lá do Jardim Conceiçãozinha, se dirigiu até Astúria, a garagem fica lá do ônibus, e não perceberam que a criança estava dormindo, a criança ficou o período da tarde inteira, entendeu? Uma criança de 4 anos saiu, encontrou alguém na rua que percebeu que a criança estava perdida, podia ser o mau elemento, sumir com a criança, e a mãe está muito chateada, não é para menos, né? Então, agradeço a vocês aí, quero deixar algum comentário e tal. Vi alguém comentando que estava cortando o áudio. Pode ser problema da internet, porque a internet ultimamente não anda muito boa. Mas uma boa tarde a todos, que Deus abençoe vocês. Valeu!